Eu vou contar a história de Marcos, um homem que viveu uma experiência terrível em 2017, durante uma trilha em uma floresta no sul do Brasil. Ele tinha 34 anos, era um amante da natureza e costumava fazer trilha sozinho. Mas naquela ocasião, algo aconteceu. Algo que ele ainda não consegue explicar. Marcos estava explorando o Parque Nacional de São Joaquim, famoso por suas paisagens exuberantes e desafiadoras. Ele decidiu seguir uma trilha pouco conhecida, uma rota que ouvirá dizer levaria a uma antiga cachoeira esquecida. Ele não avisou ninguém. Era algo típico dele, sair sozinho, com sua mochila, uma garrafa de água e um GPS portátil. Os primeiros quilômetros foram tranquilos. A floresta parecia viva, com o som de pássaros e o farfalhar das folhas sob seus pés. Mas, à medida que avançava, as árvores pareciam se tornar mais densas, bloqueando a luz do sol. A temperatura caiu, e o ambiente ficou cada vez mais silencioso. O GPS, que até então funcionava perfeitamente, começou a apresentar falhas. Primeiro perdeu o sinal, depois simplesmente desligou, mesmo com a bateria cheia. Marcos decidiu confiar no instinto e seguir em frente, mas, depois de uma hora, percebeu que algo estava errado. Não conseguia mais distinguir a trilha. As árvores ao seu redor eram todas iguais, e a floresta parecia estar fechando-se sobre ele. Foi então que notou o silêncio. Não um silêncio comum, mas algo absoluto. Não havia pássaros, nem insetos, nem o som do vento. Apenas o som de sua própria respiração. Ele começou a andar mais rápido, tentando encontrar um ponto de referência, mas tudo parecia igual. Foi quando ouviu pela primeira vez um som distante, como um sussurro vindo de dentro da mata. Ele parou, tentando identificar a direção. O som era baixo, quase imperceptível, mas claramente humano. Parecia uma voz chamando por ele, dizendo seu nome. Marcos. O som era arrastado, como se a palavra estivesse sendo pronunciada com esforço. Ele gritou de volta, achando que poderia ser alguém procurando por ajuda, mas não houve resposta. Apenas o eco de sua própria voz se misturando ao silêncio. Tentando ignorar o desconforto crescente, Marcos decidiu marcar o caminho com pedaços de tecido que arrancava da camisa. À medida que avançava, os sussurros continuavam, sempre à mesma distância, como se estivessem acompanhando seus passos. Às vezes eram múltiplas vozes, falando ao mesmo tempo, mas nunca alto o suficiente para que ele entendesse as palavras. Depois de horas andando sem rumo, o desespero começou a tomar conta. O sol estava se pondo, e ele não tinha ideia de onde estava. Foi quando ele viu algo que gelou seu sangue. Uma das árvores à frente tinha marcas profundas, como arranhões feitos por garras gigantes. Ao lado dessas marcas, um tecido pendurado. Era um dos pedaços que ele havia deixado horas antes. Ele estava andando em círculos. Marcos decidiu passar a noite ali, acendendo uma pequena fogueira para se aquecer e tentar afastar o medo. Durante a madrugada, o silêncio foi quebrado por passos. Passos lentos, deliberados, que vinham de várias direções. Ele iluminou a floresta com sua lanterna, mas não viu nada. Mesmo assim, os passos continuaram, agora mais próximos. Quando finalmente pegou no sono, foi acordado por algo que ele nunca vai esquecer. Um som grave, quase gutural, ecoou pelo ar, seguido por uma risada baixa e arrastada. Ele se levantou, apavorado, e percebeu que a fogueira havia se apagado. No escuro, ele viu uma sombra alta, indistinta, parada entre as árvores. Os sussurros voltaram, agora mais altos, rodeando-o. Marcos correu. Correu como nunca antes, sem se importar com a direção. Tudo o que queria era sair dali. Enquanto corria, tinha a sensação de estar sendo observado, perseguido. Ele jurava ouvir o som de algo grande movendo-se pela floresta, mas nunca conseguia ver o que era. Os sussurros tornaram-se gritos, chamando seu nome, rindo, zombando. De repente, ele tropeçou e caiu em um pequeno declive. Quando levantou a cabeça, viu luzes à distância. Era o fim da floresta. Com as últimas forças, correu até uma estrada de terra, onde foi encontrado por um grupo de moradores locais que o levaram até a cidade mais próxima. Marcos contou sua história à polícia e aos moradores, mas ninguém acreditou. Alguns disseram que ele estava desidratado e delirando, outros que a floresta tem formas de pregar peças na mente humana. Mas, até hoje, ele jura que não estava sozinho lá dentro.
Desde então, ele nunca mais entrou em uma floresta. E, quando perguntam sobre o que aconteceu, ele só diz uma coisa: existem lugares que não querem ser encontrados. Era uma noite de 2018, e Gustavo, um caminhoneiro experiente, dirigia por uma estrada deserta no interior de Goiás. Ele transportava carga viva, gado, e tinha um longo caminho pela frente. Era uma viagem comum, daquelas que ele fazia há anos, mas o relógio já passava das 2 horas da manhã, e o sono começava a pesar. A estrada era um risco, com curvas mal sinalizadas e quilômetros de escuridão absoluta. Gustavo precisava parar. O tanque estava quase vazio, e ele sabia que o posto mais próximo ficava a alguns quilômetros. Quando avistou a placa indicando o posto Aurora, respirou aliviado. Era o único ponto de apoio na região. A placa estava gasta, quase ilegível, mas ele não se importou. A luz amarelada de um letreiro piscante indicava que estava aberto. Quando encostou o caminhão, Gustavo notou o silêncio. Não havia outros veículos, nem sinal de movimento. Apenas o zumbido distante de um poste de luz e o vento soprando entre as bombas de gasolina enferrujadas. O posto parecia abandonado, mas as luzes do interior estavam acesas. Ele desceu do caminhão e caminhou até a loja de conveniência. As portas automáticas se abriram com um chiado mecânico. Lá dentro, o ambiente era quase surreal. As prateleiras estavam cheias de produtos, mas a poeira indicava que ninguém mexera neles há muito tempo. O cheiro de mofo era forte. Atrás do balcão, um homem de meia-idade, com cabelos desgrenhados e um uniforme desbotado, o observava. Ele tinha um sorriso estranho, quase forçado. Boa noite, amigo. Preciso abastecer, o tanque está quase seco, disse Gustavo. O atendente assentiu lentamente, sem dizer uma palavra. Pegou um bloco de notas e começou a rabiscar algo enquanto Gustavo esperava, impaciente. Depois de alguns segundos, o homem apontou para as bombas com um gesto vago. Gustavo voltou para o caminhão e começou a abastecer. Enquanto a gasolina fluía, sentiu algo estranho, uma sensação de estar sendo observado. Olhou ao redor, mas a escuridão além do perímetro iluminado do posto era impenetrável. Então, notou algo incomum. A bomba marcava um valor absurdo, mesmo com poucos litros abastecidos. Ele interrompeu o processo e voltou para a loja. Ei, essa bomba está com problema? Está marcando um valor muito alto, reclamou. O atendente apenas levantou o olhar, sorrindo de forma ainda mais desconcertante. Aqui, tudo tem um preço, amigo. Tudo, disse, com uma voz arrastada. Irritado, Gustavo decidiu pagar e seguir viagem. Mas, ao pegar a carteira, percebeu que o atendente observava com intensidade, como se esperasse algo mais. Sem dizer nada, Gustavo deixou o dinheiro no balcão e saiu apressado. Quando voltou ao caminhão, sentiu o desconforto crescer. Ao abrir a porta da cabine, teve a impressão de que algo estava fora do lugar. O cheiro era diferente, como terra molhada misturada com algo podre. E então viu, no retrovisor, uma silhueta estava parada ao lado da bomba de gasolina. Não era o atendente. Era uma figura alta, desproporcional, envolta em sombras que pareciam flutuar ao seu redor. Gustavo ficou congelado, tentando racionalizar o que estava vendo. Mas quando piscou, a figura havia se aproximado. Agora estava ao lado do caminhão, imóvel, como se esperasse algo. A única coisa visível eram 2 pontos brilhantes onde deveriam estar os olhos. Ele ligou o caminhão às pressas e arrancou. O coração batia descontrolado, mas a sensação de ser observado não o abandonava. No retrovisor, viu a silhueta ainda parada no posto, mas algo estava errado. A estrada parecia distorcida, como se ele estivesse dirigindo em círculos. Após alguns minutos, percebeu algo aterrador. O letreiro do posto Aurora surgiu novamente à sua frente, como se ele nunca tivesse saído de lá. Desesperado, tentou ignorar e seguir em frente, mas o posto continuava aparecendo, como um ponto fixo em um loop interminável. Foi então que notou o rádio do caminhão ligado, emitindo um chiado estranho. No meio da estática, uma voz grave e distorcida começou a sussurrar. Volte. O preço ainda não foi pago. O medo tomou conta de Gustavo.
Ele gritou, socando o volante, tentando quebrar aquele ciclo. De repente, o caminhão parou. Simplesmente desligou, como se toda a energia tivesse sido sugada. A cabine ficou em completo silêncio. Olhando pelo para-brisa, viu o atendente parado no meio da estrada, sorrindo do mesmo jeito inquietante de antes. Atrás dele, a silhueta alta agora se movia, lentamente, na direção do caminhão. Sem saber o que fazer, Gustavo fechou os olhos e rezou. O silêncio foi rompido por uma batida na porta da cabine, leve, mas persistente. Quando ele finalmente teve coragem de abrir os olhos, estava amanhecendo. O caminhão estava parado em um acostamento, e não havia sinal do posto ou de qualquer figura estranha. Desde aquele dia, Gustavo nunca mais passou por aquela estrada. Quando contou sua história a outros caminhoneiros, descobriu que o posto Aurora era famoso na região, mas não por ser um posto comum. Segundo as lendas locais, o lugar desaparecia e reaparecia ao longo dos anos, atraindo viajantes que nunca mais eram vistos. E aqueles que conseguiam sair, sempre levavam algo de lá, mesmo sem perceber. Até hoje, Gustavo evita olhar para os retrovisores à noite, com medo de ver aquela silhueta observando novamente.